Pois você veio por nós, Jesus Cristo anunciar, e agora ressuscitou, compromete Jesus amar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a direção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Terceiro domingo do tempo comum. O Evangelho de hoje nós podemos dividi-lo em duas partes. A primeira parte, em resumo, traz a informação do conteúdo do ministério de Jesus, ou seja, o que Jesus pregava. Quase que um resumo, como se fosse uma sinopse de um filme, ou uma informação que a gente encontra na orelha de um livro. A gente ali só tem informações básicas, né? Depois o livro vai ser destrinchado capítulo após capítulo. Pois bem, o evangelista traz nessa primeira parte do Evangelho essa informação sobre o ministério de Jesus, a pregação de Jesus. E essa informação está no versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo, e aqui está o resumo do ministério de Jesus: convertei-vos,
porque o reino dos céus está próximo. Então, o conteúdo central da pregação de Jesus é o reino. Convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. Daí as curas, os milagres, os sinais que ele realizou, a palavra que ele pregou, todas essas coisas era para indicar isso. O reinado dos céus está próximo. Pois bem, depois que o evangelista fala sobre isso, perceba que a gente está bem no início. Jesus ainda era desconhecido na Galileia, na Judéia. Ali estão as primeiras informações sobre o ministério de Jesus. Depois de apresentar o conteúdo central do ministério de Jesus, o evangelista dá um passo a mais, ainda neste contexto de inícios. E aí o evangelista então começa a narrar o chamado dos quatro primeiros discípulos de Jesus. Jesus ainda não tinha feito o seu grupo dos 12, e depois de 12 discípulos nós os conhecemos como os 12 apóstolos. Então aqui está o início, como Jesus foi configurando o seu grupo, como Jesus foi chamando os apóstolos, que até então aqui recebem o nome de discípulos. Então, a partir do versículo 18, o evangelista começa a narrar o chamado de Simão, André, Tiago e João, que eram pescadores. Mas o mais importante, a ênfase deste relato, não está no chamado em si, está na resposta que os quatro deram a Jesus. É algo que deve hoje nos inspirar, queridos. É o centro da mensagem do Evangelho de hoje. Diz o versículo 18: quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos. Então, primeiro Jesus viu dois irmãos, e o primeiro é Simão Pedro, e ao lado de Simão Pedro, André, o seu irmão. O versículo 18 diz que eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Percebam aqui algo importante. A profissão deles era essa. Se eles deixassem de ser pescadores para não fazer mais nada, eles seriam desempregados. E uma pessoa, um pai de família, sem emprego, você imagine como seria a condição. Pois bem, um desconhecido aparece no trabalho desses dois irmãos, olha para eles e diz algo impressionante para eles. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. É impressionante. Um belo desconhecido aparece na frente de dois trabalhadores e diz a eles: venham me seguir, porque a partir de agora vocês não vão ser mais pescadores. A partir de agora vocês vão pescar gente, vocês vão ser pescadores de homens. E o evangelista mostra como foi a resposta desses dois homens. Versículo 20: eles imediatamente, note o modo, eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Queridos, eles não colocaram nenhuma condição, simplesmente largaram as redes imediatamente. Imediatamente eles escolheram seguir aquela pessoa, largaram as redes e imediatamente seguiram a Jesus.
Imediatamente eles escolheram um caminho novo. Não iam ser mais pescadores de homens, não iam mais viver da pesca. Talvez nem tinham parado para pensar de como iriam viver a partir dali. Simplesmente eles escolheram seguir o Senhor. Perceba, essa é a resposta desses dois homens. E o impressionante é que o evangelista narra também que Jesus continuou andando em seu caminho e viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Também eles eram pescadores, estavam consertando as redes com o seu pai Zebedeu. E Jesus também os chamou. E o versículo 22 mostra: eles imediatamente deixaram a barca e o seu pai. Se já era algo impressionante que dois homens que viviam da pesca largassem as redes para seguir Jesus, que até então era desconhecido, o evangelista faz ver a força do chamado de Jesus quando mostra que esses dois largaram as redes e largaram os seus vínculos familiares. Talvez Zebedeu dependesse desses dois filhos. Talvez esses dois filhos fosse a força e o sustento daquela casa. Mas esses dois irmãos imediatamente largaram a rede, largaram o seu pai, deixaram para trás, portanto, os laços familiares e seguiram Jesus. Essa resposta desses quatro irmãos deve falar algo para você nessa noite. É muito impressionante o modo como eles responderam e seguiram Jesus. Perceba uma coisa: eles responderam imediatamente. A palavra imediatamente aqui não significa apenas instantaneamente, porque de fato foi instantânea. Eles não pararam, por exemplo, para ver como estava lá em casa, se lá em casa estava tudo bem, para poder seguir Jesus. Eles não foram perguntar lá se tinha algum compromisso para realizar, para poder depois seguir Jesus. Eles não perguntaram: mas quem vai pagar as minhas contas? Eles instantaneamente aceitaram e seguiram o Senhor. Então esse imediatamente aqui também significa que eles não colocaram nenhum tipo de pretexto, nenhum tipo de impedimento, não colocaram mediações. A palavra imediatamente. Imediatamente significa fazer algum tipo de mediação. Eles foram sem nenhum tipo de mediação nenhuma, não colocaram nada como pretexto para não seguir o Senhor, não colocaram nenhum obstáculo, não falaram para Jesus: olha Jesus, eu estou velho demais para essas coisas e eu não posso te seguir. Olha Jesus, eu tenho contas para pagar porque eu tenho bocas para alimentar. Eles não falaram nenhum tipo de pretexto para depois, se eu tiver tempo, eu vou seguir o Senhor. Imediatamente eles seguiram, imediatamente eles deram uma resposta ao Senhor. E perceba uma coisa: eles não foram atrás de Jesus para encontrar Jesus uma vez por semana, domingo, 7 horas da noite até as 8h15 e 8h20. Não é isso. Eles não foram atrás de Jesus para ter uma missa semanal. Eles foram seguir Jesus. Eles deram uma resposta para Jesus que comprometeu a vida deles por inteiro. Eles simplesmente mudaram o caminho deles. Eles se colocaram no caminho do discípulo, não no caminho onde uma vez por semana eu vou na igreja, participo da missa e já fiz a minha obrigação. Isso não é ser discípulo. Não confunda vir na missa
uma vez por semana, faz parte do nosso caminho de discípulo, que é onde a gente se alimenta da palavra, é onde a gente se alimenta do corpo e sangue do Senhor. Mas o caminho do discípulo não é só 1h20 por domingo. O caminho do discípulo é um segmento que compromete a vida por inteiro. E Jesus falou a eles: de hoje em diante, vocês não mais vão pescar peixes. De hoje em diante, vocês vão ser pescadores de gente, de pessoas, para o meu reinado, para o reino do Pai. Queridos, perceba que essa palavra de Deus dialoga com você. Ela fala da necessidade de responder ao Senhor imediatamente. Não só instantaneamente, porque a resposta tem que ser hoje, mas imediatamente no sentido de não colocar pretextos, no sentido de não colocar obstáculos, do tipo: eu não tenho tempo, eu não quero compromisso. São muitos os católicos que, diante de um chamado, simplesmente dizem isso: eu não quero compromisso, eu vou na missa e tá bom, ou então não tenho tempo. O Senhor espera de nós hoje uma resposta imediata, uma resposta sem mediação, uma resposta sem obstáculo, sem pretexto, sem desculpas, sem fugir. Ele nos chama para dar uma resposta e a passarmos a segui-lo, a passarmos a viver um caminho novo, o caminho do discípulo. É disso que o Evangelho de hoje chama você: deixar as redes para entrar no caminho do discipulado. O discipulado, ou seja, ser discípulo, é a vocação de todo e qualquer batizado. Você que foi batizado um dia, por natureza, deve ser discípulo de Jesus. Não tem sentido nenhum ser batizado e não ser discípulo de Jesus, porque no batismo nós somos configurados a Ele, nós assumimos um novo ser dentro de nós, de Filho de Deus. Portanto, o discípulo faz parte da nossa vida cristã. Hoje o chamado de Deus, portanto, é que nós vivamos o discipulado. O Senhor nos chama, portanto, a ser uma igreja de discípulos, não de pessoas que frequentam a missa uma vez por semana, mas uma igreja discípula, uma paróquia discípula. A paróquia de Santo Antônio não deve ser uma paróquia de pessoas que frequentam os sacramentos uma vez por semana, mas uma paróquia de pessoas que responderam sim ao Senhor e se tornam discípulos de Jesus. Talvez no seu coração surja uma pergunta: mas como que eu posso ser discípulo de Jesus? Qual é o caminho que eu tenho que tomar para ser um discípulo de verdade e não me contentar apenas com uma vez por semana? Graças a Deus, na nossa paróquia nós temos um caminho de discipulado, que é algo importantíssimo que não tem na maioria das paróquias. O caminho do discipulado em nossa paróquia, o caminho oficial, são as pequenas comunidades. O que é pequena comunidade? O nome já diz, pequena, porque é um grupo pequeno de pessoas. Comunidade, ou seja, de pessoas que vivem a comum unidade, comunhão. Veja, este é algo fundamental na nossa vida cristã, fazer comunhão. Nós não somos irmãos? Nós não devemos estabelecer laços de comunhão fraterna uns com os outros? Agora eu pergunto para você: a missa é o lugar de estabelecer laços de comunhão fraterna? Não. Nossa, está falando uma heresia. Não, absolutamente. A missa é o lugar de celebrarmos o sacramento, de celebrarmos a Eucaristia,
A missa é o lugar onde os irmãos se encontram e celebram juntos. Mas deve ter um segundo momento, além da missa, onde a gente estabeleça esses laços de fraternidade que nos permitem, sendo irmãos, celebrar o sacramento. E veja que a maioria das paróquias não tem isso. E hoje nós temos a graça de dizer que em nossa paróquia de Santo Antônio nós temos as pequenas comunidades que são os locais onde a gente pode estabelecer laços de comunhão fraterna e viver o discipulado. Entenda uma coisa: quem está sentado aqui no primeiro banco estabelece laços com quem está lá no último banco quando está aqui na igreja, no horário da missa? Tem algum laço sendo estabelecido? Estão se falando? Estão se ouvindo? Estão edificando a vida um do outro? Estão sendo fraternos, estabelecendo vínculos uns com os outros? Sim? Não. Simplesmente um está aqui, o outro está lá. Não há aqui uma construção de vínculo. Essa construção de vínculo acontece na pequena comunidade, nos grupos pequenos, onde as pessoas se ouvem, onde as pessoas compartilham a vida, onde as pessoas constroem vínculos de união fraterna. Por isso a pequena comunidade, além de ser este lugar onde a gente estabelece esta fraternidade que depois nos permite celebrar como irmãos, é também um lugar onde a gente vive o discipulado. Porque na comunidade os irmãos sentam-se aos pés do Mestre para ouvir a sua palavra, para ser assim ensinados a respeito da palavra, e de maneira comum, de maneira fraterna. Então nós temos em nossa paróquia este caminho que é para todos. A pequena comunidade não é só para estes 3 grupos de pessoas que hoje vivem e frequentam as reuniões da pequena comunidade. É para todos os católicos, é para todos os que querem ser discípulos de Jesus, é para todos os que querem ter uma experiência de vida fraterna e viver depois a Eucaristia como irmãos. Portanto, o chamado é para você também. No final da missa, a gente vai dizer um passo concreto que você pode dar, se você tem já no seu coração esse desejo de viver essa experiência da pequena comunidade. Diante da palavra de Deus hoje, é preciso que você se pergunte com toda a sinceridade: eu reconheço de verdade que Jesus também me chama? Porque às vezes a gente se esquiva, a gente acha que não é conosco. Esse negócio de pequena comunidade, esse negócio de vida fraterna, esse negócio de discipulado não é para mim. Hoje você precisa reconhecer, meu irmão, que este chamado é para você também. Então faça com seriedade essa pergunta para si: será que eu tenho reconhecido que Jesus me chama pessoalmente a ser o seu discípulo? Ou você acha que só são os 12? Que o chamado é só para aquele grupinho? Quando Jesus sobe ao céu, ele deixa uma ordem aos apóstolos. Depois que passa pela cruz, depois que ressuscitou, e depois que ele se despede de seus discípulos, ele diz: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura, batizai e fazei discípulos meus todos os povos. Em algumas versões ele diz: fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, a ordem de Jesus é: ide por todo mundo e fazei discípulos. Hoje, pergunte a si mesmo: o que você quer para a sua vida cristã? Ser um católico que frequenta apenas ritualmente uma celebração uma vez por semana? Ou ser um discípulo de Jesus? Hoje, peça ao Espírito Santo que Ele faça brotar em seu coração uma resposta imediata. Além de ser hoje,
uma resposta sem pretextos, sem mediação, sem fuga. Senhor, eu quero e eu vou. Largar as redes, deixar para trás o trabalho. Largar as redes significa isso. Em segundo lugar, o trabalho. Em segundo lugar, os laços familiares. Em primeiro lugar, o caminho do discípulo. Seguir Jesus, fazê-lo o seu mestre, fazê-lo o seu Senhor. Vamos pedir que o Senhor nos dê essa graça. Uma paróquia de discípulos, uma paróquia onde cada um siga Jesus no caminho do discipulado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos professar a nossa fé conforme o folheto litúrgico, versão mais longa. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,